Prezado leitor, seja bem-vindo ao nosso capítulo 7 do Manual de Direito Agrário. Como vocês bem sabem, meu nome é professor Tiago Bittar e eu tive o prazer, a honra de escrever esse livro a quatro mãos com o meu amigo, com o meu sócio, com o meu coautor, professor Stanley Costa, um grande professor de Direito Agrário, e isso me honra muito, me dignifica muito. E agora estamos nesse vídeo de explicação sumária. Ao final de cada capítulo, chegamos no capítulo 7, o capítulo da reforma agrária. Num primeiro momento, a reforma agrária precisa ser compreendida como uma medida de natureza, de estatura constitucional, que estabelece medidas para a melhor distribuição de terra e para a promoção de justiça social e aumento da produtividade. A importância da reforma agrária é tamanha para o legislador constituinte originário da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, que ele esculpiu na Constituição Federal um título cujo nome é da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, que é inaugurado, então, pelo artigo 184 da Constituição Federal. Aliás, um artigo de leitura obrigatória para a compreensão da reforma agrária. O conceito legal de reforma agrária está estabelecido no Estatuto da Terra, no artigo 1º, e ele diz o seguinte: considera-se reforma agrária o conjunto de medidas de estatura constitucional, a gente já viu, que visem a promover melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de uso e posse, a fim de atender aos princípios de justiça social e aumento da produtividade. Então a reforma agrária, ela quer chacoalhar, ela quer mexer a distribuição de terras que se apresente atualmente improdutiva e que se apresente de tal maneira promover a injustiça social para que pessoas que queiram trabalhar possam então deitar o seu esforço e o seu labor sobre o campo, produzindo e melhorando então os índices da população no campo. Os objetivos da reforma agrária reforçam e corroboram o que eu acabei de dizer com vocês. Olha lá, o artigo 16 do Estatuto da Terra diz o seguinte: olha, a reforma agrária ela tem como objetivo estabelecer um sistema de relações entre o homem, a propriedade rural e o uso da terra. O homem, a propriedade rural e o uso da terra, capaz de promover, olha lá, importantíssimo, justiça social, esse é o primeiro objetivo. Progresso, segundo objetivo. Bem-estar do trabalhador rural, terceiro. O desenvolvimento econômico do país e a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio. Rapidamente, justiça social se dá por meio da redistribuição de terras para aquelas pessoas que, embora queiram trabalhar, não têm condições de adquirir terras para que possam, então, deitar seu labor sobre ela. E, ao mesmo tempo, retirar grandes latifúndios improdutivos das mãos de pessoas que não produzem. Então, justiça social consiste precisamente na redistribuição de terras, contemplando pessoas que, de fato, pela vocação natural, pela vocação própria dessas pessoas, que é o homem do campo, a capacidade de produzir e de gerar riqueza. O progresso está muito relacionado a um aumento do emprego e da utilização de tecnologia no campo, que decorre, aliás, da produtividade. O progresso, se nós imaginarmos que nós temos satélites que são utilizados no campo, que nós temos maquinários que estão interligados com essas formas novas de comunicação, se nós temos a tecnologia aplicada a insumos agrícolas, a defensivos agrícolas, nós temos o progresso decorrente de tudo isso. A tecnologia no campo desenvolve um progresso com eletrificação, com melhoria da qualidade de vida, e aquela região, então, progride. Nós temos o bem-estar como decorrência, o bem-estar para o homem do campo como decorrência da possibilidade de trabalho, né? Aquele que dispõe, então, de uma gleba de terra para produzir, esse estará agindo com um favor do estado do bem-estar social, promovendo-lhe, portanto, o bem-estar. Na sequência, o desenvolvimento econômico. Claro,
se nós estamos gerando riqueza, aquele produtor, agora o pequeno produtor que recebeu uma gleba de assentamento, se torna, portanto, assentado e que agora consegue produzir, ele pega a produção e leva para uma feira, por exemplo, para um supermercado, está vendo ali o desenvolvimento econômico, coisa que ele não tinha antes, porque ele não conseguia sequer produzir. E a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio, esse é um objeto fundamental, são dois objetos fundamentais da reforma agrária. Extirpar do campo aquelas glebas que de tão pequenas, tão diminutas, são inaproveitáveis economicamente, não se é possível produzir nelas, e aquelas grandes propriedades que igualmente são improdutivas e, portanto, remanescem sem a capacidade, sem a vocação para que elas produzam. O Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que aqui tem um nome diferente, porque a legislação antiga, depois dessa autarquia federal, ela sofreu alterações, o INCRA, portanto, coordenará e fará os instrumentos de reforma agrária chegarem a efeito. Bom, o Estatuto da Terra, no artigo 17, diz que a propriedade rural ela será utilizada, o acesso à propriedade rural, melhor dizendo, será promovido mediante a distribuição de terras, pela execução das seguintes medidas. Primeira delas, a desapropriação por interesse social. Do que nós estamos falando aqui? Meios pelos quais a reforma agrária virá à tona. A reforma agrária precisa de instrumentos suficientes e aptos a garantir que aqueles assentados tenham acesso à terra. Então vamos lá. O primeiro deles é a desapropriação por interesse social. Segundo, doação de terras pelo poder público. Terceiro, compra e venda. Quarto, arrecadação de bens vagos. Quinto, reversão à posse do poder público de terras de sua propriedade indevidamente ocupadas e exploradas a qualquer título por terceiros. E sexto, herança ou legado. Faremos até menção honrosa aqui a compra e venda, quando o poder público vende, então, parcelas de terra para fins de reforma agrária, mas o mais comum e o instrumento mais importante para a reforma agrária sem sombra de dúvidas e ganhando de disparada, de goleada, é a desapropriação por interesse social. Nós estamos diante, então, do instrumento mais importante da reforma agrária, a desapropriação, que nós veremos, inclusive, no próximo capítulo. As terras públicas devolutas, que são aquelas terras dominicais não afetadas a uma utilização pública, essas terras públicas devem ser compatibilizadas com política agrícola e o Plano Nacional de Reforma Agrária. O que a Constituição quis dizer restou, então, regulamentado pela Lei 8629, pelo artigo 13, dizendo o seguinte: as terras rurais de domínio da União, dos estados e dos municípios ficarão destinadas preferencialmente à execução dos planos de reforma agrária. Claro, o poder público tem que dar exemplo. Se ele cobra do particular uma correta destinação da sua terra sob pena de desapropriar essa terra, ele tem que dar exemplo. Ele não pode ter terras devolutas, sendo que são terras passíveis de serem utilizadas. Então, o próprio poder público, pelo exemplo, deve adotar preferencialmente essas terras devolutas como destinadas à reforma agrária. Bom, vamos falar agora então de cláusulas resolutivas. Os assentados receberão essas terras, aquelas pessoas então que se inscreveram nos projetos de assentamento, uma vez que elas recebam essas terras, elas receberão de forma escalonada e progressiva. Primeiro, com a concessão de uso, são todos títulos, titulações de terra, mas a concessão de uso que tem natureza obrigacional. Nós temos a concessão de direito real de uso, que tem natureza de direito real. E, por fim, nós temos o título de domínio. O título de domínio, que também tem a natureza de direito real, propriedade. Portanto, essas três formas aqui de titulação, elas estão submetidas a regras. Os seus titulares precisam cumprir regramentos estabelecidos na lei, sob pena de perderem, de esses títulos serem cassados. Olha lá, os títulos CDRU, por exemplo, os títulos de domínio e as concessões de direito real de uso, por exemplo, elas são inegociáveis pelo prazo de 10 anos, contados da celebração do CCU, daquele primeiro título que é provisório. Bom, o artigo 189 diz que os beneficiários da reforma agrária receberão títulos de concessão que serão inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Então, o diálogo aqui entre as fontes, entre a Constituição
e a Lei 8629. Além disso, além de não poder negociar por esse prazo, os titulares, os beneficiários da reforma agrária, por esses títulos, eles serão obrigados, ou eles firmarão um compromisso que a legislação chama de condições resolutivas, e que no livro nós criticamos. Não são condições resolutivas, porque não estão atrelados a eventos futuros e incertos, são encargos, obrigações impostas. A legislação diz, então, que os titulares desses CCUs, CDRUs ou TDs, eles estão obrigados ou compromissados a cultivar o imóvel direto e pessoalmente. Não pode receber o título e ir morar nas cidades, deixar o imóvel lá abandonado. Não pode, tem que cultivar sobre esse imóvel. Caso isso não aconteça, haverá rescisão do contrato, com o retorno do imóvel ao ente, à entidade cedente, alienante e cedente. Ok? Então, havendo descumprimento, haverá rescisão desses títulos. É uma forma de punir, então, aquele assentado que não está dando a devida atenção ao benefício de ser beneficiado pela reforma agrária. Bom, quais são os limites, então, desses assentamentos? Diz o artigo 18A da Lei 8629 de 93, que é uma das leis mais importantes, junto com o Estatuto da Terra para o Direito Agrário, que essas glebas distribuídas não poderão ter área superior a 2 módulos fiscais. E também não poderão ser, obviamente, inferiores à fração mínima de parcelamento, para que elas sejam, então, aptas à produtividade rural. Bom, nós temos algumas exceções, no livro eu coloco mais algumas exceções, mas aqui eu vou estabelecer essa porque é a mais importante mesmo. Os assentamentos criados antes ou anteriormente a 22 de dezembro de 2014 poderão ter os TDs e os CDRUs, os títulos de domínio ou concessão de direito real de uso, com áreas de até 4 módulos fiscais, então o dobro daqueles 2 previstos no artigo 18A. Quem são os beneficiários da reforma agrária? Aqui a gente vai passar muito rapidamente, mas o próprio desapropriado, sendo-lhe facultado a área da sede. Então ele tinha uma sede muito bonita da fazenda, perdeu a fazenda, ele terá o direito, então, àquela gleba que vai incorporar a sede da fazenda. Na sequência, aqueles trabalhadores rurais que trabalhavam no imóvel desapropriado, que eram servidores daquele fazendeiro que foi desapropriado. Os trabalhadores rurais desintrusados, que foram retirados de outras áreas, também ali do entorno, de áreas rurais, então terão preferência. O trabalhador rural em situação de vulnerabilidade, esse também terá preferência. Claro, nós queremos dar condições de uma vida digna, né? Lembra do bem-estar como um dos objetos da reforma agrária? Bem-estar para esses servidores, para esses trabalhadores. Na sequência, o trabalhador rural vítima de trabalho em condição análoga à escravidão. Vocês devem ter visto isso em algumas reportagens, trabalhadores que são colocados em condições análogas à escravidão. Aqueles que trabalham como posseiros, assalariados, parceiros, arrendatários em outros imóveis rurais. Ainda não têm propriedade, querem e terão preferência, portanto. E aqueles ocupantes em áreas inferiores à fração mínima de parcelamento. Quem está impedido de ser beneficiário na reforma agrária? Nós temos no artigo 20 algumas pessoas indicadas expressamente, aqueles que sejam detentores de cargo, emprego e função pública remunerada na administração pública, direta ou indireta, autárquica e fundacional. Aqueles que tiverem sido excluídos ou afastados de programa de reforma agrária, de regularização fundiária ou de crédito fundiário sem consentimento do órgão executor. Então estava inscrito num programa e foi afastado, simplesmente abandonou o programa sem dar conhecimento ao órgão executor. Quem é impedido ainda, na sequência? O proprietário rural de outra área, exceto o desapropriado do imóvel, claro, aquele que vai ficar com a sede, por exemplo, e o agricultor, cuja propriedade seja insuficiente ao sustento. Lembra aqueles objetivos da reforma agrária? Tem lá a extinção do minifúndio. Se um proprietário possui uma área muito pequena e inaproveitável, mesmo sendo proprietário rural, terá direito a ser beneficiário pela reforma agrária. Também o proprietário, cotista, acionista de sociedade empresária, porque ele tem uma fonte de renda. Então, a ideia aqui da reforma agrária é contemplar pessoas carentes. Bom, os impedidos ainda, na sequência. Menores de 18 anos não
emancipados na forma da lei civil, aquele que aufira renda mensal familiar proveniente de atividade não agrária superior a 3 salários mínimos. Então, se tem um emprego na cidade grande, com investimento em ações, enfim, atividades não agrárias superior a 3 salários mínimos não poderá fazer parte. E também será excluído da reforma agrária, olha, aquela pessoa que estava inscrita em processo de cadastramento e seleção, mas que foi efetivamente identificada como participante direto ou indireto em conflito fundiário, agrário, caracterizado por invasão ou esbulho, que é a invasão de imóvel de domínio público ou privado. E mais, olha, aquele que for efetivamente identificado como participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça, sequestro ou manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais situações. Então, é invasor de terra, está envolvido em invasão de prédios públicos, sequestro de servidores, atos de violência no campo ou atrelados ao campo, estará proibido de participar do programa de reforma agrária. Quais são os imóveis que não poderão ser objeto de reforma agrária? O imóvel de domínio público ou particular ou privado, objeto de esbulho, de invasão, motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo, esse imóvel não poderá ser vistoriado, não poderá ser avaliado ou desapropriado nos 2 anos seguintes à ordem de desocupação cumprida, ou seja, a desocupação que decorre de uma ordem, uma desocupação voluntária, mas conta-se o fato de desocupação. 2 anos da desocupação, esse imóvel não poderá ser objeto de reforma agrária, vistoria, avaliação e propriamente desapropriação. Ou, se esse imóvel for reincidido em desapropriação, se houver uma reincidência, de invasão, esse imóvel ele não poderá ser objeto de desapropriação, vistoria e avaliação no prazo de 4 anos contados da desocupação. Bom, e por fim aqui, já finalizando a nossa aula, eu preciso falar muito rapidamente dos instrumentos titulatórios. Nós temos a concessão de uso, ou o contrato de concessão de uso, que tem natureza obrigacional, é o primeiro estágio para o assentado evoluir e chegar à propriedade, ou a outro direito real. Mas o primeiro estágio, que é o CCRU, diz que esse CCRU é provisório e é gratuito. É provisório e é gratuito, mas ele é um primeiro estágio, porque o objetivo é ir além. Então, assentado, preenchidas as condições, as cláusulas resolutivas, cumpridas elas, ele poderá dar um passo além para obter um direito real chamado concessão de direito real de uso, que será um título definitivo e também gratuito. Ou um título de domínio, aqui nós estamos falando de propriedade, o direito real por excelência, que será definitivo, podendo ser gratuito ou oneroso. Dito isso, prezados leitores, ficamos por aqui nesse nosso encontro e aguardo você no próximo encontro. Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @Prof. Stanley Costa e @Thiago_Bittar. Ficamos por aqui, muito obrigado e até o próximo capítulo.